Olá, sobreviventes! Eu sou a Anjo e hoje trago para vocês mais um vídeo da série Creepypasta Terror. No vídeo de hoje veremos Jeff vs Slender. Confira a partir de agora. Em um beco molhado e escuro, Sarah tentava se localizar usando a fraca luz do seu celular para iluminar o caminho à sua frente. Sarah fazia seu caminho aos redores de seu bairro, em torno de uma área densamente arborizada. Ela estava encolhida em seu casaco, pois estava muito frio, e a tempestade parecia durar uma eternidade. Além da escuridão, suas pálpebras estavam pesadas devido à chuva, e ela não conseguia enxergar muita coisa. Mas teve a impressão de ter visto algo branco se mover em sua visão periférica. Ela parou e olhou ao redor. Nada. Ela continuou andando um pouco mais rápido para chegar logo em casa. Sarah reconheceu o lugar que estava e lembrou-se de um atalho que levava direto à sua casa. Ela costumava usar esse atalho quando brincava de esconde-esconde com seus amigos quando era criança. Porém, esse atalho era por uma pequena trilha no meio da floresta. No início, ela até hesitou, mas chegou à decisão que precisava chegar em casa o mais rápido possível. Sarah então entrou na floresta. Logo na primeira árvore, ela notou algo estranho. Havia uma marca feita na árvore. Era um círculo com um X dentro, e ela não sabia a origem nem o significado daquilo. Então imaginou que era apenas um símbolo de alguma gangue de seu bairro ou algo do tipo. Continuando pela trilha, ela se lembrou dos momentos de diversão e lembranças daquele lugar quando era criança. E ela pensou em voz alta. Tenho saudades daqueles tempos, quando o mundo não era tão entediante. Ela parou a frase. Sarah ouviu um som de um galho de árvore sendo pisado atrás dela. Apavorada, ela começou a correr pela floresta. Em alguns minutos, estava perdida. Ela continuava correndo na esperança de encontrar uma saída. Sua falta de atenção resultou em um tropeço sobre um galho de árvore. Na tentativa de se levantar, ela torceu o tornozelo. Alguém, por favor, me ajude! O som dos galhos sendo pisados retornou. Ela tentou se levantar e correr, mas sua lesão a manteve em um só lugar. Ela fechou os olhos de medo e, quando abriu de novo, um homem alto, branco, vestido em um terno parou diante dela. Ela não conseguia enxergar direito o rosto desse homem, mas percebeu que ele era desprovido das características faciais, como olhos, boca e nariz. Ela começou a gritar de medo, mas foi logo silenciada por um dos tentáculos que brotou das costas daquela criatura, enquanto os outros tentáculos rasgavam as roupas de Sarah que estavam prestes a ser estripada e morta. 2 da manhã. O que antes era um simples garoto, agora havia se tornado o psicopata que sangue frio. Jeff the Killer tinha acabado de fazer mais uma vítima. Ele caminhava lentamente na chuva até chegar ao local que ele chamou de casa por alguns anos. Jeff ficou relembrando memórias trágicas de seu passado, segurando 2 garrafas de whisky nas mãos. Além de se tornar assassino, de vez em quando ele se embriagava à noite. Seu cérebro foi preenchido com um cheiro de assassinato. Aquele mesmo pensamento que cruzou sua mente psicótica no início da sua adolescência. Jeff começou a recordar a noite em que ele matou a sua família inteira. E ele riu com as lembranças. E se não fosse por sua insanidade, ele teria pensamentos de arrependimento por tirar a vida das pessoas que antes o amavam. Mas isso não aconteceu. Jeff só pensava em uma coisa: matar. Agora já eram 3 da madrugada e, após já ter tomado vários goles de uísque, ele se levantou. Que merda eu ainda estou fazendo aqui? Ele caminhou pela casa e tomou mais um pouco de uísque. O álcool atingiu seus lábios quentes, sangrentos, e ele sentiu uma sensação estranha. Ele ficou na sala, olhando para a floresta do lado de fora da casa. Jeff checou seus bolsos. Havia cigarros, um isqueiro e, claro, a sua faca. Ele sabia que algo estava errado. Ele sentiu algo muito estranho. Uma sensação que ele já teve, mas nunca tão forte. Uma vontade imensa de matar alguém, derramando até a última gota de sangue. Ele saiu de sua casa na noite fria e úmida. Jeff estava agora em uma rua escura. Sua única fonte de luz era uma lâmpada que iluminava o caminho. Ele começou a caminhar em direção da floresta, e ele cambaleava um pouco devido à enorme quantidade de uísque que ele havia consumido naquela noite. O assassino se aproximou da floresta desolada. Antes de entrar, ele percebeu algo. Jeff percebeu que a floresta ficava ao lado de um cemitério. Então ele acenou para o cemitério, pois era lá que foram enterrados os corpos de seus familiares que ele mesmo matou. Então, ele desviou o caminho da floresta e começou a caminhar em direção aos túmulos. Ele se aproximou de uma lápide. Jeff apreciou o cheiro podre de morte.
O cheiro do cemitério se misturou com o cheiro de sua blusa branca cheia de sangue de suas vítimas. Jeff parou e olhou para um túmulo de granito. Sua visão estava completamente embaçada, por isso não conseguia ler o nome que estava na lápide. Dentro de Jeff, ele teve aquela mesma sensação que teve alguns minutos atrás. Jeff voltou e começou a caminhar em direção à floresta. Dentro da floresta, Jeff viu algo. O que parecia ser um pequeno pedaço, acinzentado de papel, parecia estar pregado em uma árvore. Com os olhos embaçados, ele não foi capaz de ler. Então ele arrancou a folha da árvore e continuou. Tomando mais um gole de sua garrafa de whisky, ele observou a floresta em uma névoa de embriaguez. Jeff admirava a escuridão. Ele se lembrou de um corredor negro, uma onde o assassino poderia facilmente cortar os pedaços de suas vítimas sem ser visto. Como ele continuou andando, a escuridão vazia girava em torno dele. Jeff começou a ouvir o som de galhos sendo pisados se aproximando dele. Quem está aí? Perguntou Jeff. O som foi ficando cada vez mais alto conforme ele olhava para todos os lados tentando localizar de onde vinha o som. Vamos, fracassado. Eu não gosto dessas brincadeiras. Quando Jeff disse isso, um arbusto atrás dele começou a mexer. Ele se virou bruscamente com sua faca preparada para atacar, mas logo percebeu que era aquilo. Malditos ratos. Vocês são umas pragas. Depois que percebeu que eram apenas ratos, ele continuou caminhando no meio da noite. A chuva continuava caindo contra suas costas. Sua visão foi se tornando muito embaçada e o barulho foi crescendo dentro de sua cabeça. O ruído nauseante foi fazendo com que Jeff sentisse dor, tanta dor que ele caiu de ajoelhado. As duas garrafas de uísque caíram no chão. Uma caiu contra a raiz da árvore, espalhando pedaços de vidro para todos os lados, enquanto a outra permaneceu intacta. Sua visão já estava se acostumando com a escuridão daquela floresta. Então, ele viu algo com o rosto totalmente branco a poucos metros na sua frente. Que porra é essa? Jeff riu enquanto a criatura o observou. Então você não é um rato como eu pensei que fosse. Com a chuva densa, Jeff viu a coisa simplesmente sumir. É isso. Eu estou pronto para brincar. Onde você se escondeu, filha da puta? Jeff disse isso na esperança de ouvir alguma resposta. Então ele começou a caminhar de novo e sentiu um pequeno formigamento em seu pescoço. Não se esconda, desgraçado. Caia fora dos arbustos para que eu possa te matar. Jeff puxou a lâmina brilhante do bolso do casaco e começou a cortar as árvores na escuridão. Sai! Sai, seu filho da puta! Não se esconda. Eu irei te encontrar, nem que eu tenha que derrubar a floresta inteira para isso. Jeff apunhalou um tronco de árvore que estava à esquerda de sua visão. Ele ficou surpreso ao ver que, quando a faca encostou-se ao que ele pensava que era uma árvore, desapareceu na escuridão em uma questão de milissegundos. Não sabendo o que fazer, ele olhou rapidamente em direção à sua direita. O que estava em pé diante de Jeff era um homem extremamente alto, magro, vestido com um terno limpo e preto. Isso era tudo o que Jeff podia ver no momento. A imensa escuridão e sua visão ainda embaçada não lhe permitiu ver mais que isso. Ele rapidamente começou a observar o homem. Jeff olhou para o rosto daquele homem alto, e ele logo notou a falta de características faciais sobre este homem. A face desta coisa estava completamente vazia, sem olhos, nariz ou boca. Apenas uma cabeça pálida. Isso fez com que Jeff se sentisse um pouco desconfortável, e ele logo começou a rir. Então, você era o filho da puta que me perseguia na floresta, hein? Jeff olhou para o vazio mais uma vez. Eu não sei que diabos é você, mas você me lembra eu mesmo antes de me tornar o demônio que sou hoje. Seu lindo rosto branco só está faltando um grande sorriso. Jeff começou a rir descontroladamente. No entanto, não durou muito. Seus ouvidos novamente começaram a ouvir altos ruídos e estática, e novamente ele caiu de joelhos. Agora, Jeff estava sentindo uma enorme dor de cabeça devido a esse barulho. Aquele homem alto era o responsável por isso, e ele apenas observava Jeff agonizar de dor. Os ruídos pararam. Jeff se levantou rapidamente, correndo em direção àquele homem segurando a faca em sua mão, na tentativa de feri-lo. Mas era inútil, pois sempre que Jeff se aproximava do homem alto, ele simplesmente se teletransportava para outro lugar, evitando os ataques. Então, os dois começaram a lutar. Jeff notou que o homem tinha tentáculos em suas costas que mais pareciam braços. Eles agarraram Jeff e, em resposta, Jeff cortou um dos tentáculos. Em questão de segundos, outro tentáculo se regenerou nas costas daquele homem. Isso surpreendeu Jeff.
Ele sabia que estava em desvantagem lutando no meio da floresta, pois sempre Jeff acertava uma árvore, achando ser aquele homem. Então Jeff começou a fugir do adversário. Ele correu até chegar a um local sem árvores. Por instinto, Jeff correu até o cemitério, onde não havia nenhum galho para confundir a cabeça dele. Naquele local, havia uma placa que ele não tinha visto antes, que dizia: "Não entre nessa floresta mente. Um homem alto foi flagrado na área recentemente. Alguns o chamam de Slenderman. Cuidado, entre por sua própria conta e risco." O que quer que esteja perseguindo Jeff nessa floresta era denominado como Slenderman, um nome perfeito para a descrição daquela criatura sem rosto. Jeff correu para o cemitério, onde ele esperou por seu inimigo, empunhando sua afiada faca sangrenta. E o plano de Jeff funcionou. Slenderman hesitou no começo, mas finalmente saiu de sua zona de conforto e saiu da floresta. Jeff tentou atacá-la, mas um dos tentáculos novamente agarrou ele, o jogando contra uma árvore próxima. Jeff se levantou em uma velocidade incrível, já estava bem na frente de Slenderman, e fez um corte profundinho em seus braços. Dessa vez, o corte não se regenerou. A figura branca não demonstrou nenhuma emoção e lançou Jeff novamente para longe. Dessa vez, Jeff colidiu de cara com uma enorme pedra. Quando caiu no chão, algumas gotas de sangue começaram a derramar de seu rosto. Jeff riu. É o melhor que você pode fazer, Slend. As surras de cinta que eu tomei do meu pai quando era criança doíam mais do que seus golpes. Você é fraco. O Slenderman permaneceu em silêncio, mas continuou lutando. Ele arrancou uma lápide e lançou contra Jeff, acertando-o em cheio. Mas antes de acertá-lo, Jeff havia atirado sua faca diretamente no Slenderman. Com uma precisão incrível, a faca cortou o braço esquerdo de Slenderman, que começou a jorrar sangue. Slender rapidamente se teletransportou para a escuridão. A lápide de granito quebrou em alguns pedaços quando acertou Jeff, e ele novamente estava no chão, um pouco inconsciente, derramando muito sangue, e quase morreu. Ele não ficou lá por muito tempo. Slenderman ressurgiu e lançou Jeff contra uma sepultura. A pedra explodiu com o impacto do corpo de Jeff. Ele então se levantou e seus olhos focaram naquela lápide. Em um rápido instante, Jeff reconheceu o túmulo que estava. As palavras escritas em toda a laje cinza foram reconhecidas por Jeff. Ele leu o nome do seu irmão, Leo. Jeff se sentiu mais forte. A raiva dominou o seu instinto assassino e ele atacou o Slenderman em velocidades extremas. A faca de Jeff fez alguns cortes no corpo de Slender, rasgando alguns pedaços de seu terno. Ferido, Slenderman correu e desapareceu no meio da floresta. Vamos lá, filha da puta. Eu não terminei com você ainda. Quero ajudá-lo a dormir, Slend. Vamos, você parece um pouco cansado. Tudo estava a favor de Jeff. Sua mente estava mais insana que nunca. Jeff correu para dentro da floresta procurando Slenderman. Ele corria a uma velocidade incrível e, como ainda estava bêbado, ele tropeçou. Como ele caiu no chão, ele sentiu os cacos de vidro da garrafa que ele tinha deixado quebrar há poucos minutos, e o líquido de álcool que ainda estava no local. Quando se levantou, Jeff percebeu que deixou sua faca cair no chão. Ele olhou ao redor, mas não a encontrava. Jeff procurava desesperadamente no terreno por sua faca. Ele encontrou a outra garrafa de whisky que ainda estava intacta. Então espalhou um pouco do líquido da garrafa e com seu isqueiro iniciou uma chama para iluminar aquele local e encontrar sua faca. Jeff então viu a faca a 1 metro de distância, mas antes que ele pudesse fazer outro movimento, Slenderman apareceu diante dele. O rosto de Slenderman agora não estava mais liso e branco como antes. Ele estava com cortes e manchas de sangue. Mesmo que ele parecesse machucado, Slenderman permaneceu forte. Chamas intensas começaram a se alastrar, ambos os adversários fugindo das chamas. Em questão de segundos, a floresta inteira estava queimando. Jeff olhava para ver se havia algum lugar onde não havia fogo, enquanto Slenderman apenas se batia Jeff com seus tentáculos. Jeff lutou, ignorando o laranja e vermelho que cobriu o ambiente. Jeff escapou do homem alto, pegou sua faca e correu, mas sem sucesso. Ele foi puxado pelo Slenderman e agora estava preso em um dos seus tentáculos. Slenderman lançava Jeff de um lado para o outro. Em um momento, foi possível ouvir algum osso de Jeff sendo quebrado. Jeff conseguiu enfiar sua faca no peito de Slender. Quando fez isso, ele foi lançado contra outra árvore. Sangue jorrava de sua boca e feridas foram abertas enquanto ele gritava de dor. Em seguida, Slenderman fugiu. Ele se teletransportou para uma área segura, onde a floresta não tinha sido queimada. Enquanto ele fugia, ele percebeu que Jeff estava caído e não havia como ele fugir. O homem alto podia ouvir Jeff gritando, mesmo já estando longe.
Ele continuou a se afastar e deixou o Jeff para queimar nas chamas. O fogo aumentou ainda mais, cercando o Jeff. Ele não conseguia evitar aquele calor intenso. As chamas encurralaram Jeff contra uma árvore. Então, o fogo o envolveu. Não havia esperança para ele. Jeff estava no seu limite. Não havia para onde ele fugir. Então ergueu a cabeça e olhou as chamas se aproximar dele. Ele não tinha certeza, mas enquanto caía em um desmaio, ele percebeu que as chamas pareciam formar a seguinte frase: Jeff é imortal. Jeff não pode morrer. Uma menina com o nome de Sarah Borges foi dada como desaparecida. Ela foi vista pela última vez no Drop-In Bar, em torno das 21 horas. Se você tiver alguma notícia sobre o paradeiro de Sarah, ligue para o número que está aparecendo na sua tela agora. Agora mais notícias. Um incêndio florestal de grandes proporções deflagrou a área local. A causa ainda não foi descoberta. Os investigadores estão estudando os restos da floresta. O fogo já foi extinto. Será uma lástima na vida dos animais que viviam naquela floresta. Voltaremos em alguns instantes com mais informações sobre o ocorrido. Marcos desligou a televisão e desmoronou no sofá. Ei, querida, o que acha de darmos uma olhada na floresta? Agora já apagaram o fogo. Já imaginou se nós encontrarmos a garota que está desaparecida? Gritou Marcos para sua esposa. Podemos fazer isso outra hora? Eu estou ocupada agora. Marcos, a polícia não consegue encontrar a garota. Por que acha que conseguiremos? Vamos lá, não vai doer nada. Não vai ser mais do que uma caminhada de 5 minutos. Tudo bem, eu acho. Mas 5 minutos apenas. Só deixa eu terminar de dar banho em nossa filha. Marcos colocou os sapatos e saiu de sua casa com sua esposa. Assim que saíram para o quintal, eles podiam ver algum se movendo em sua direção. Parecia um humano. Conforme ele se aproximou, eles notaram que parecia queimaduras graves em seu rosto. As pálpebras da criatura foram completamente queimadas e ele carregava um sorriso natural que se espalhou pelo seu rosto. Ele estava completamente pálido, com toques de cinza, onde parecia que ele tinha sido queimado, e um longo cabelo negro chamuscado. Ei, amigo, você precisa de alguma ajuda? Perguntou Marcos. Pare, Marcos. Não sabemos quem ele é. Ele pode ser um assassino, caramba. O homem moveu-se rapidamente para o casal. Quando ele aproximou-se deles, ele pegou sua faca grossa coberta por um líquido vermelho. Eu não preciso de ajuda, mas eu acho que posso ajudá-los a dormirem. Jeff cortou o pescoço do homem com a faca e ele caiu no chão. Sua mulher começou a gritar em voz alta, então Jeff tapou a sua boca e enfiou a faca em seu coração. Você não precisa se preocupar comigo. Apenas vá dormir. A filha do casal estava em seu quarto, e pela janela, assistiu seus pais sendo mortos e viu Jeff fugindo. Enquanto ela via seus pais naquela poça de sangue, seus olhos ficaram completamente negros. O nome da filha desse casal era Jane, e mais tarde seria conhecida como Jane the Killer. Se você gostou do vídeo, deixe o seu like e compartilhe com os seus amigos em suas redes sociais. Caso queira nos seguir em nossas redes sociais, elas se encontrarão na descrição do vídeo. Não se esqueça de se inscrever em nosso canal para receber nossos vídeos quando forem lançados. Até ao próximo vídeo.